Olá, começamos mais um programa Saindo da Crise. E eu quero dizer para você já no início aqui do nosso programa, existem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. E com certeza você que está nos acompanhando agora está enfrentando situações difíceis e precisa de ajuda. Anote aí o SOS Espiritual 11 3573 3500 é o número da nossa central de atendimento espiritual, o SOS Espiritual, para você que precisa de um socorro, de uma palavra, de uma direção, de uma orientação, de alguém que lhe ouça, de alguém que diga para você o que você pode fazer para mudar esta situação que você está vivendo agora. O nosso programa está começando e eu quero dizer para você o seguinte: muitas pessoas estão enfrentando apertos financeiros e não sabem o que fazer. O Brasil está crescendo, mas como seguir na contramão da crise? Acompanhe essa matéria e eu volto já. O Brasil tem crescido bastante. Tecnologia 5G, maquinários que surpreendem nas obras. Mas a população continua na luta para seguir na contramão da crise. Hoje em dia, se tornou comum o cenário de pessoas formadas, pós-graduadas e que não conseguiram o emprego desejado. Empresários que, mediante a tantos conflitos, estão pensando em fechar as portas. Trabalhadores que recorrem a empréstimos para pagar as dívidas, mas no final, os resultados são mais dívidas. Muitos se perguntam o que fazer para mudar essa situação. Qual o caminho que pode garantir o sucesso absoluto? Hoje é segunda-feira e no programa de hoje você irá descobrir o lugar onde encontrar a resposta para todas essas perguntas e qual o caminho a seguir para transformar sua história de fracasso em sucesso. Sabe, amigo, amiga, só a fé é capaz de fazer você seguir na contramão de toda e qualquer situação difícil que o nosso país possa estar vivendo, que a grande maioria das pessoas estão enfrentando, crises, desemprego, falta de condições econômicas, empresas que estão indo de mal a pior. Mas se você aprender a colocar a fé em prática, e é isso que é ensinado todas as segundas-feiras, e hoje nós vamos estar falando isso para você, com certeza, independente do que esteja acontecendo com os outros, na sua vida haverá a transformação. Você vai acompanhar a história do Luiz, que através da fé, por meio da fogueira santa, conquistou uma vida transformada, mas isso porque colocou Deus em primeiro lugar, priorizou a vontade de Deus. E através da promessa prometida, que é o Espírito Santo, teve não apenas o seu interior mudado, mas também a sua vida do lado de fora foi completamente transformada. Vamos acompanhar esse testemunho agora. Meu nome é Luiz Montoya, tenho 42 anos, sou formado em publicidade e hoje atuo como corretor de imóveis. E até por conta da minha formação, eu sempre entendi que a Igreja Universal era uma especialista em marketing religioso, uma instituição especializada em usar a crença, a fé de pessoas que não tinham conhecimento para se beneficiar financeiramente. E eu sempre, desde muito cedo, tive essa ideia e isso sempre me afastou não só da fé na Universal, como de qualquer outra oportunidade que eu pudesse ter tido de conhecer a Deus. Junto com isso, eu também tinha total preconceito, não só com a igreja, mas com quem frequentava. Porque, para mim, quem frequentava a igreja tinha alguma deficiência intelectual, de não entender, de não perceber que estava caindo numa coisa que não era de verdade. Eu levei a minha vida relativamente muito bem, tive uma boa formação acadêmica, tive um suporte muito grande da minha família, que até hoje eu sou muito grato, e tive um bom desenvolvimento financeiro, e me casei, e aí a partir daí, quando eu estava, vamos dizer, eu estava meio cheio de mim, assim, com tudo que eu poderia querer,
aí eu comecei a pisar na bola, vamos dizer assim. Não percebi, não entendi o peso dos meus erros, do que eu estava fazendo e para onde que estava me levando, porque eu não tinha referencial. Minha referência era o que estava por aí. Tudo podia, eu não tinha limite nenhum. E questão de enganar, de faltar com a verdade, de fazer o que eu quisesse, levou a vício, levou a traição, levou a destruir o casamento que eu tinha. E aí eu fiz tudo do meu jeito, e a hora que eu fiz tudo do meu jeito, eu me vi literalmente sozinho. Não sabia o que era paz, dentro de casa, fora de casa, não encontrava paz em lugar nenhum. E eu ali, com tudo que eu sabia, com toda minha formação, minha pós-graduação, minha experiência, minhas viagens, meus intercâmbios, tudo que eu fiz, e nada tinha o conhecimento necessário para eu poder realmente dar um jeito na minha vida. Primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, eu nem sei como que eu fui parar lá dentro. Participava fiscalizando, até poder ter confiança de entender que, não, legal, deu para perceber que aqui realmente é usada só a palavra de Deus, não é da cabeça de ninguém. Realmente o trabalho que é feito, a palavra que é colocada, todos os propósitos, até inclusive e principalmente a parte financeira, é baseada na palavra. Então isso me deu uma confiança para poder frequentar e ir crescendo na fé. O batismo com o Espírito Santo foi a solução de tudo, porque me trouxe paz, me trouxe confiança para poder resolver as coisas do jeito que a vontade de Deus deve ser. E foi a vez assim que eu descobri o que era paz de verdade, porque até então eu achava que paz era tranquilidade, era ficar de boa, ficar numa praia, era ficar sem fazer nada. Mas não, paz é você ter confiança na tua salvação, você ter confiança em Deus, que você está fazendo a vontade dEle. E eu tive essa confiança, tive essa paz dentro de mim que eu nunca tinha tido. Sou casado com uma mulher de Deus, a gente serve a Deus juntos, eu e minha esposa, e relacionamento com a minha família totalmente transformado, que eu tinha sido praticamente expulso do convívio, e hoje é um prazer para todos nós quando a gente se reúne, e a vida prosperando, tudo no lugar certo. Tudo no lugar certo, no tempo de Deus, as coisas acontecerem, mas tudo em paz que é o mais importante. Hoje em dia eu vivo pelo caráter de Deus, do que Ele direciona na palavra dEle. E eu uso tudo que Ele me deu oportunidade de conhecer, de tudo, de todos os conhecimentos da faculdade, de línguas, de tudo, eu uso isso como ferramenta. Mas o princípio é o caráter de Deus mesmo, porque isso me guia nos negócios, nos relacionamentos, em tudo. É isso que dá o resultado de verdade na nossa vida. Se você duvida, venha ver. Compara como é que é a sua vida, como você vive a sua vida, os resultados que você colhe, o que você faz, e compara com o que Deus quer de você, como Ele orienta que seja, mas de acordo com a palavra. Então, se você buscar isso e der uma chance para ver se isso acontece dentro da Igreja Universal, você vai se surpreender. Você percebeu que o Luiz, através da fé, ele conseguiu alcançar a transformação de sua vida? É isso que todas as segundas-feiras nós lutamos para que você possa entender. Por isso que é importante você estar aqui. Porque não é com a força do braço, mas é através da fé na palavra de Deus que se conquista. Inclusive, nós vamos estar hoje realizando o clamor para a queda das muralhas, mas também determinando com Deus que tudo que tem sido demasiadamente difícil para você, nas mãos desse Deus, seja resolvido.
Talvez você esteja aí preocupado porque daqui a pouquinho tem que ir ao banco pagar a dívida ou mais uma vez se humilhar lá para o gerente, procurar o advogado para saber como está a causa. Você está talvez diante de um problema e fugindo dos seus cobradores, daquelas pessoas que estão cobrando você, a quem você deve, não sabe o que fazer para pagar, já abriu mão de muitas coisas, mas tudo o que você fez não foi o suficiente para tirar você desse fundo de poço. Hoje é para você, é o dia em que nós vamos clamar para que o Deus das causas difíceis traga a solução para esse problema que parece demasiadamente difícil na sua vida. Vamos a esse intervalo que fala sobre o que estaremos vivendo hoje na reunião da prosperidade com Deus. Fim da linha. Não seria essa a expressão que insiste em dominar os seus pensamentos? Só quem tem enfrentado problemas de difícil solução pode dizer o quão desgastante e desesperador tem sido tal situação. Existe, porém, um poder capaz de reverter qualquer quadro e te dar a vitória diante dos problemas mais complexos. A causa que vos for demasiadamente difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Processos na justiça, dívidas impagáveis, contratos perdidos. Independentemente do que seja, escreva numa folha de papel qual tem sido a sua causa de difícil solução e traga para ser apresentada a Deus. Nesta segunda-feira, 27 de novembro, venha e participe do clamor pelas causas difíceis na maior palestra de prosperidade do mundo. Sabe o que mais a gente ouve? São pessoas dizendo assim, tá difícil. Olha, eu cheguei no meu limite. Eu já não sei mais a quem recorrer, a qual porta bater, a quem procurar. Eu já fiz de tudo o que eu podia e as minhas forças se esgotaram. Eu estou num labirinto. Parece que eu não consigo encontrar uma saída, uma luz no fim do túnel. Mas, amigo, amiga, compreenda uma coisa. Se você quer ajuda, você tem que ser o primeiro a se ajudar. Por isso que você tem que se dispor a estar aqui hoje. Reunião da Prosperidade com Deus é a direção que você precisa para resolver o que está difícil na sua vida. 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e especialmente às 19 horas na Avenida Mauro Ramos, 1310, você pode se unir a centenas de pessoas que têm participado e feito seu pacto com Deus. Inclusive essa aliança que você está acompanhando agora, se você não tem, você vai receber. E se você pegou desde o início do ano e parou, eu acho que é a hora de você retornar, né? De você parar de ficar aí dando desculpas, porque já ouviu aquele ditado? Quem quer faz, quem não quer está sempre dando desculpa. E você, de repente, faz de tudo para tantas outras coisas e não se esforça para conseguir estar aqui. Vamos dar um passo. Vamos mudar a história de vida e isso pode começar a partir de agora pela sua decisão de estar aqui hoje, segunda-feira. Vamos acompanhar agora resultados do que acontece todas as segundas-feiras aqui na Prosperidade com Deus. Como é que é o nome do senhor? Isaías. Seu Isaías, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, obedecendo, o que aconteceu? Assim, alguns meses atrás eu estava, endividado, dívida já há mais de anos na SPC, mais de 2 anos na SPC e Serasa. Deus abençoou, abriu as portas, consegui quitar minhas dívidas, e graças a Deus hoje Deus tem prosperado também, até também no trabalho também, que Deus abençoou, que eu troquei trabalho, peguei outro, que hoje eu ganho o dobro, do outro, e hoje também eu posso fazer até freelance para fora, e posso agora, e futuramente pretendo estudar também, fazer a faculdade, que antes eu nem pensava nisso, Que legal. Você nota, pessoal, que quando você começa a vir segunda-feira, os sonhos, objetivos, novos horizontes começam a surgir. Pagou as dívidas. Se Deus abençoou ele, vai abençoar você também. Não vai quebrar o pacto. Não, senhor. Continue firme até o fim. Até o fim. Que Deus abençoe e muito mais vai vir. Como é que é o nome da senhora? De Marlene. Dona Marlene, o que aconteceu? A senhora vindo, pacto com Deus, o que mudou?
Mudou tudo. Antes que eu não vinha no Pacno, a minha vida era parada, não prosperava. Agora eu prospero, tenho sempre dinheiro sobrando. E eu vou contar um livramento que eu tive. Eu peguei e saí de casa para trabalhar e passei na lotérica para pagar uma continha, né, da luz. E daí peguei minha carteira e deixei lá fora quando eu fui embora, com R$3.000 dentro, meus documentos todos. Daí uma pessoa da lotérica viu e disse, mas aquela carteira ali não está direito, por causa que a pessoa que deixou ali tem alguma coisa. Daí não tinha nem meu nome dentro, daí só tinha o endereço da casa onde eu moro, que eu pago aluguel. Daí ele ligou para a mulher e perguntou meu nome, daí ele me ligou para mim e me entregou com tudo dentro, R$3.000, meus documentos, tudo, e não mexeu em nada. Foi um livramento, foi a bênção de Deus mesmo, porque nessa época quem acha dinheiro joga a carteira e os documentos fora, não entrega mais. Deus é grande e abençoe a senhora muito. Amém? Deus abençoe. Qual é o seu nome? Gilberto. Seu Gilberto, qual foi o resultado alcançado na reunião da prosperidade com Deus a partir do momento que o senhor fez um pacto com ele? Então, pastor, eu já tenho um pacto com Deus já há muitos anos, né? E Deus sempre tem surpreendido a gente, mas mesmo diante desse pacto com Deus, a gente sempre firme na fé com Deus, e mesmo assim a gente passa por lutas, né? Veio a pandemia, na pandemia ficou uma situação bem difícil, eu fui tentar em outro ramo, que eu fui para Balneário Camboriú, tentar num ramo de corretor, e durante um ano que eu tive em Camboriú, Deus abriu portas, não permitiu que eu passasse necessidade, tocou até em pessoas para poder estar ajudando a gente, a própria igreja me ajudou lá em Balneário, e diante disso aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Minas Gerais, e chegou em Minas, eu cheguei lá para trabalhar em um ramo, só que lá Deus me surpreendeu mais ainda, me abriu uma outra porta lá, aonde colocou uma pessoa no nosso caminho que trabalha no ramo do cosmético, e essa pessoa me fez uma proposta para mim abrir uma empresa trabalhando para ele aqui em Santa Catarina. Isso foi há 7 meses atrás, para trabalhar aqui nesse ramo, né? E ele já falou assim, ó, quando eu cobrir o meu valor do investimento lá, aí você se torna sócio da empresa. E, para a graça de Deus, esse mês eu me tornei sócio, com 6 meses de trabalho, depois que eu retornei de Minas. Então, Deus tem nos surpreendido, tem abrido as portas. A gente tem feito uma colheita muito, muito boa, tem prosperado bastante no ramo. O que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e que, de repente, já desistiram, estão pensando em desistir? Então, o que eu digo para vocês é que não desista da fé, não desista do altar, porque sem Deus a coisa é difícil, né? Mas com Deus não vai se tornar mais fácil. Pode até estar difícil e tal, mas você sempre vai estar na fé que as coisas vão dar certo, que Deus sempre surpreende a gente. E a nossa mente ligada em Deus, ela sempre está na força. Então, na hora que vir um mal, que vir um pensamento ruim, você sempre vai lembrar da palavra de Deus, vai lembrar do que o homem de Deus está falando aqui no altar, e você sai daqui renovado. Muito mais vai vir. Deus abençoe, tá, seu Gilberto? Muito obrigado. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. Quando você tem um pacto com Deus, você coloca Deus na frente de tudo o que é seu
É Ele quem vai adiante, é Ele quem abre a visão, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá inspiração, é Ele que guia os seus passos. Quem anda com Deus não anda sozinho. Se Deus estiver com você, tudo dá certo. Eu não estou falando que as coisas vão ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa, não. Você vai ter lutas, mas por você não estar só, mas sim estar com Ele, apesar das suas lutas, no final, Ele que nos garante o quê? A vitória. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você entende agora o que é mudança de vida? Não é simplesmente a pessoa, sabe, ver uma melhora. Pontualmente aconteceu uma coisa aqui, outra coisa ali. Não. Mudança de vida é uma obra completa. E essa obra completa é a proposta de Deus para a sua vida quando você firma uma aliança. É uma aliança, é um pacto, empenho de palavra. Você empenha a sua palavra de lutar, buscar, perseverar, e Deus empenha a palavra dele cumprindo aquilo que ele prometeu. Então, se você tomar uma decisão, der um passo e fizer a sua parte como cada uma dessas pessoas fizeram, você também alcançará a mudança total da sua vida, tanto por dentro quanto por fora, para que você seja uma pessoa forte, decidida, determinada e veja a mudança total na sua vida. Você vai acompanhar agora esse testemunho da Miriam com a nossa repórter, falando a respeito da transformação que aconteceu na sua vida por meio da fé. Vamos acompanhar. Olá a todos que nos acompanham. Olha essa situação, ter dívidas, cobranças e ameaças de agiotas e não ter saúde para honrar os compromissos. E pior, não saber nem a origem da doença. Era mais ou menos o que acontecia com uma Miriam, não é isso mesmo, Miriam? Me fala como foi que você viveu antes de conhecer o Congresso para o Sucesso. A minha vida era um inferno, porque quando eu cheguei no Congresso, eu cheguei desesperada. Eu cheguei com a vida financeira destruída e cheguei com a saúde também no fundo do poço. E você devia muito para os agiotas. Como foi que você começou essas dívidas, adquirir essas dívidas? Primeiro porque comecei a ter depressão e eu tenho um comércio e a gente vendia, mas não conseguia honrar as contas. Então isso foi me dando ansiedade até eu entrar numa depressão profunda. Então foi aonde a gente começou a pedir dinheiro emprestado aos agiotas para poder honrar os compromissos e eu comprar remédio para minha saúde. Como eram as ameaças? Eles ameaçam tomar sua loja, tomar a sua casa, tomar o que você tem. E se você não pagar, eles podem até tocar fogo na sua loja. E então você vivia em constante medo? Vivia, não tinha paz. Além de ter depressão, ainda vivia nas mãos do agiota. Qual foi o momento mais difícil para a senhora? Faltava dinheiro até para me comprar o bujão de gás, porque faltava o gás e eu não tinha o dinheiro para comprar. Então, era horrível, né? Porque a gente tinha que depender da minha sogra. Chegou a pensar em tirar a própria vida? Tentei tirar minha vida 3 vezes. Quando a sua vida passou a ter sentido e você se livrar de toda essa situação? Eu acordava todas 3 horas da manhã com muitas dores de cabeça. Então, nesse dia eu resolvi ligar a televisão. E eu vi o Congresso passando, muitas pessoas sendo abençoadas, muitas pessoas sendo curadas e dando testemunho. Eu disse, então, a minha vida vai mudar lá. Se esse pessoal estão sendo curado, eu também vou ser curada. O que aconteceu com você a partir desse momento? Primeiro, eu fiquei curada, né? O homem de Deus falou comigo, disse o que eu tinha que fazer.
Então, era a única porta que eu bati foi aqui, foi na Igreja Universal. Eu disse, se lá não tiver jeito, eu vou morrer. Então, eu coloquei em prática tudo que o homem de Deus falou e deu certo. Eu parei de tomar os remédios controlados de depressão e paguei a todos. Peguei um cartão que eu tinha, passei, preferi parcelar e pagar do que estar pagando a eles todo dia. Não quis mais, nunca mais eu quis pegar dinheiro com a agiota. Quais foram as transformações que ocorreram na sua vida? Primeiramente, minha saúde, né? Minha paz. Depois, eu consegui abrir uma loja de lado da minha atual, né? Que está arrebentando. E tenho minha casa, tenho meu carro. E tenho o Espírito Santo, que é a coisa mais importante da minha vida. É tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho hoje é Ele. É o Espírito Santo. Muito obrigada pela sua história, por compartilhar conosco. Parabéns pelo seu sucesso, sua superação. E você também, que está vivendo uma situação parecida com a da Miriam, ou de repente vive algo muito pior, saiba que para você também existe uma saída, uma solução. A Miriam alcançou através de uma palavra que ouviu a transformação de vida. Palavra nós temos para lhe dar. Agora, você precisa ter ouvidos para ouvir e dar crédito a ela e colocar em prática. Daqui a pouquinho, 7, 10, meio-dia, 15 horas e especialmente 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, nós convidamos você para estar aqui conosco. Vamos começar nesta segunda-feira determinando um pacto com Deus para uma semana abençoada. Até porque o ano já está quase terminando, não é? Mas existem muitas coisas que você ainda pode alcançar, tá certo? Nós estamos vivendo a fé da Fogueira Santa no Monte Sinai, Fogueira Santa da Revolta, para as pessoas que realmente querem colocar Deus à frente de seus planos, projetos e propósitos. Com Ele, tudo se torna possível. Sem Ele, nada é possível. Se você quer saber mais, esteja conosco hoje em uma de nossas reuniões e nós estaremos falando para que você possa ter a oportunidade de viver também esta fé. Eu fico por aqui e você assiste agora essa chamada. Um grande abraço. Muito se ouve falar da Terra Prometida, mas há uma promessa bem maior, que Deus queria e ainda quer dar ao seu povo. A presença prometida. Mas o que seria essa presença? O próprio Espírito de Deus habitando dentro daquele que crê, dando direção, paz e sabedoria para enfrentar as batalhas da vida e vencer. A mesma proposta feita a Moisés e ao povo de Israel, a presença prometida, leva também a entrar na terra prometida e permanecer. Fogueira Santa da Revolta no Monte Sinai. A oportunidade para se alcançar a presença prometida e a terra prometida. Participe em uma igreja universal mais perto de você.